Na sessão anterior, nós vimos que Bill Hybels e Rick Warren, que são os líderes mundiais das mega-igrejas, que eles são endossados por Robert Schuller. Bem, de fato, ele ainda vai mais longe. Nós temos que descobrir de onde vem a sua inspiração. Robert Schuller diz: eu percebi imediatamente que eu era atraído ao Papa João Paulo II, quando, na sua eleição ao papado, os seus discursos publicados invariavelmente chamavam atenção para a necessidade de reconhecer a dignidade do ser humano como filho de Deus. Ah, vocês estão se lembrando? Tem havido uma mudança de ênfase da lei de Deus para os direitos humanos. E o Papa diz: nós precisamos cuidar dessas necessidades. Então, eu vou chamar isso de definição da necessidade. Qual é a necessidade que os indivíduos têm? Quais são suas necessidades? Robert Schuller encontrou um nicho perfeito nisso. Ele tenta satisfazer a necessidade de autoestima. Todo mundo precisa sentir que é importante. Então, se você conseguir alimentar a sua autoestima, então você vai estar satisfazendo uma necessidade. Satisfazendo algo que as pessoas realmente querem. E isso enche as igrejas. Mas a pergunta é, será que isso está trazendo o evangelho do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus? Sim ou não? Não. Tem havido uma mudança. Em vez de colocar Deus no centro, nós estamos colocando quem no centro? O homem. E como nós dissemos, Bill Hybels estava nesta página da internet. Então vamos ver onde ele se encaixa. Os homens que inspiraram Bill Hybels. Um é o Dr. Gilbert Bilezikian. Ele é um professor nascido na França. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo. Ele é da Faculdade Trindade, em Deerfield, Illinois. Foi aí que ele doutrinou Bill Hybels para esse novo tipo de ministério. Agora notem o que Robert Schuller, um maçom de grau 33, de acordo com muitas fontes, como nós já vimos. Vamos ver o que ele diz sobre este jovem. Eu fui a primeira pessoa a apresentar um crescimento de igreja real à igreja americana. Hybels se tornou a primeira pessoa a pegar esses princípios, refiná-los, maximizá-los até o último grau de seu potencial. Eu tenho muito orgulho dele. Eu o considero um filho. Eu acho que ele foi a melhor coisa que aconteceu ao cristianismo em nossa época. Bill Hybels está fazendo o melhor trabalho entre todas as pessoas que eu conheço. Bem, se Robert Schuller diz isso, eu ficaria muito preocupado. Eu encararia isso com muito cuidado. George Barna, um famoso estrategista de crescimento de igreja, disse que tanto Bill Hybels e Rick Warren já foram tão longe a ponto de dizer: é crítico que nós tenhamos em mente um princípio fundamental da comunicação cristã. O auditório, não a mensagem, é soberano. Então, quem é Deus? O auditório. O auditório é Deus. Se nossa publicidade vai parar as pessoas no meio de seus horários atribulados e fazê-las pensar sobre o que nós estamos dizendo, nossa mensagem tem que ser adaptada às necessidades do auditório. Aqui vejam de novo a ênfase nas necessidades. Vamos satisfazer as necessidades das pessoas. E aqui nós temos um crítico, G.A. Pritchard, que escreveu este livro, Os Cultos Voltados para os Adoradores de Willow Creek. É um livro da Baker Books, e ele diz: será que Willow Creek está correta ao ensinar que um relacionamento com Cristo vai fornecer uma vida de satisfação? A resposta é curta: não. A satisfação pessoal é o objetivo dominante da grande maioria dos americanos. Nesse contexto, é uma grande tentação para os evangelistas americanos argumentarem que o cristianismo é um meio para uma vida mais satisfatória. A igreja se torna, então, outro lugar que promete satisfazer as necessidades emocionais. Tentar defender o cristianismo, mostrando principalmente a sua utilidade para satisfazer as necessidades, é, em última instância, subvertê-lo. Isso não está correto? Você está pregando a Jesus Cristo ou você está satisfazendo as necessidades? E ele continua dizendo: agora, entretanto, em vez da mensagem de autoestima de Schuller ser promovida como uma isca, a isca é, de fato, satisfação pessoal.
Eu fico alegre que essa heresia pura de Schuller, a redefinição de pecado, foi abandonada. Não obstante, em Willow Creek, o pecado é ainda minimizado e marginalizado. O ensinamento de Hybel depende fortemente de categorias psicológicas. Não tanto quanto Schuller, mas ainda assim depende. Portanto, Schuller enfatiza a autoestima e Hybels enfatiza a satisfação pessoal, dizendo que se trata de uma doutrina amiga do usuário. Então, basicamente, esta é apenas mais uma necessidade que foi satisfeita. E o que dizer de Rick Warren? Ele é o pastor da igreja da comunidade do Vale de Saddleback, com 14 mil membros no condado de Orange. E ele escreve em seu livro Uma Igreja com Propósito, que está sendo usado, é claro, como manual em muitos círculos, que ele tem o princípio do pragmatismo. Ele diz que os pastores precisam aprender a reconhecer o movimento do Espírito de Deus e a ir com esse movimento. Se você vê que algo está acontecendo, então vá junto com isso. Pegue a onda espiritual de crescimento. Se ela funcionar, é porque deve ser certa. E ele encoraja, então, os jovens pastores a deixar para trás a velha música da igreja e a usar o jazz ou o rock ou qualquer coisa que consiga se conectar com as pessoas. Essas são todas citações. Ele anima as igrejas a imitarem a cultura, a vestirem a roupa da cultura na igreja. Deixe o cabelo crescer, venha para a igreja e traga o seu sanduíche, coma algo na igreja, e quando alguém o ataca com crítica com respeito a isso, ele diz: nunca critiquem o que Deus está abençoando, mesmo que seja um estilo de ministério que o deixe pouco confortável. Ele diz que Deus está por trás disso. Ele diz isso. Rick Warren usa a mesma metodologia que Robert Schuller e Bill Hybels. E Hybels enfatiza o livro em seu website da internet de Willow Creek. Warren passou 12 semanas indo de porta em porta, perguntando às pessoas quais eram suas necessidades. Bem, então agora você tem essa longa lista de necessidades. Trata-se de uma comunidade pobre, eles não têm dinheiro para consertar o carro. Então nós vamos fazer uma comissão de necessidades. E os mecânicos da área vão se reunir e ajudar as pessoas pobres. Isso satisfaz uma necessidade. Nós consertamos o carro deles. Então, é muito útil vir a esta igreja, porque é uma igreja que satisfaz as necessidades. Se você tem problemas conjugais, eles têm um grupo para ajudar pessoas com problemas conjugais. Eles satisfazem essa necessidade. E se você tem problemas com a grama, você não tem filhos para cortar a grama, então, e assim no fim, todo mundo está ocupado satisfazendo as necessidades. Tão ocupados que deixam de pregar o evangelho. Será que isso é cristianismo? Será que isso não é o trabalho de um clube social? Será que isso não é o trabalho do governo? Para que nós pagamos os impostos? Será que nós não estamos assumindo as funções do governo na igreja? Sim ou não? Cuidar das necessidades dos menos privilegiados? Isso deveria ser a função do governo. Eu não estou dizendo que os cristãos não deveriam ajudar os pobres. Nada disso. Eu jamais despediria um homem da minha casa sem lhe dar algo para comer ou sem satisfazer uma necessidade que eu vejo. Mas se o meu cristianismo se torna satisfazer as necessidades de manhã até a noite, então tudo que eu estou fazendo depende de quem? Depende de mim. Agora, o que isso tem que ver com a minha autoestima? A minha autoestima sobe. Por quê? Porque eu sinto que as pessoas precisam de mim. E quanto mais as pessoas precisam de mim, mais eu satisfaço as necessidades da comunidade. É muito bom estar numa situação assim. Mas e Jesus Cristo? Onde é que ele se encaixa nisso? Então nós temos uma filosofia centrada no homem. Descubra onde você pode ajudar e então crie um projeto para isso. Ele diz isso na página 264. Nós começamos de modo positivo e terminamos de modo positivo. Isso não é uma ideia má. Nós usamos humor em nossos cultos. Eu também não tenho problema com isso. Nós cultivamos uma atmosfera informal, relaxada, amistosa. Bem, eu vou para a igreja para adorar a Deus e Deus diz que Ele é um Deus maravilhoso. Então, que o mundo inteiro fique reverente diante dele. Eu não vou para a igreja para tirar os meus sapatos e relaxar. Ali eu estou na presença do Deus Santíssimo. Então, com isso, eu tenho um problema.
Então nós tomamos a decisão estratégica de parar de cantar hinos em nossos cultos. E nós começamos a atrair milhares de pessoas por causa da nossa música. Saddleback tem agora uma orquestra completa de rock popular. E por isso agora nós tocamos mais música do que cantamos. Então o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos satisfazendo a necessidade de entretenimento. Bom, o que nós temos em comum com os descrentes não é a Bíblia, mas nossas necessidades comuns, nossas mágoas, nossos interesses como seres humanos. Você não pode começar com um texto. Bem, Rick Warren, você está falando como Schuller. E ele também falou como o diabo. Tudo isso é exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer os membros se sentirem especiais. Eles precisam se sentir especiais. Claro que eles são especiais. Eles são filhos do Deus vivo. Mas o único no qual você pode confiar a respeito disso é o próprio Deus, porque ele não tem egoísmos. O único e verdadeiro culto vem de uma total entrega de si mesmo, voluntariamente, porque Deus nunca força você. E você somente pode confiar os seus sentimentos interiores a alguém como Deus, que é totalmente sem egoísmos e que nunca vai coagir você a fazer nada. Não, porque se você confia a si mesmo ao espírito de Satanás, você tem um problema, porque suas necessidades nunca terminarão. Os pobres, nós sempre os teremos conosco, certo ou errado? Bem, e se a sua religião se volta exclusivamente para os pobres, então, de fato, você é um católico. Eu posso pegar pessoas pobres e posso fazer isso a minha religião também, mas eu nunca vou ficar sem gente com necessidades. Então é preciso praticar essas coisas sem negligenciar outras. Ou seja, nós precisamos levar essas pessoas a Cristo, precisamos levá-las ao arrependimento, precisamos levantá-las até Jesus Cristo. Porque Mateus 6,31 diz, portanto, não considereis o que haveis de comer ou o que haveis de beber, ou o que haveis de vestir. Será que isso então não é a religião da necessidade? Deus diz, não considereis essas coisas, pois os gentios também buscam essas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Portanto, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas pegaram este texto bíblico no mundo moderno e o viraram de cabeça para baixo. E dizem, não é desse jeito, mas de outra forma. Nós vamos satisfazer as necessidades. Afinal de contas, Deus, nós não precisamos de você. Nós somos super-homens. Isso é a mais alta arrogância. Arrogância do tipo mais elevado. E ela é enganosa porque ela funciona. Todo mundo fica satisfeito. O que recebe alguma coisa está satisfeito. E o que dá alguma coisa está satisfeito. Mas e o Senhor? Onde entra o Senhor? Essas pessoas observam e sorriem, enquanto as pessoas se perdem porque não se arrependem de seus pecados. Mas você acha que Deus está sorrindo? Eu não penso isso. O estilo de música que você escolher para usar no seu culto será muito importante. Uma das decisões mais importantes da vida da sua igreja. Então, pega-se a igreja de Arnold Robert ou Kenneth Hagin. Um usa rock contemporâneo e o outro usa música sertaneja. Então o seu serviço a Deus depende do estilo de música que está sendo tocado? Será que isso é religião? Ou será que isso é a busca de satisfazer as necessidades humanas? Ou será que isso é a busca de satisfazer as próprias necessidades? Você sabe, é melhor não ter música alguma, mas se ter um desejo honesto de buscar a Deus. Eu não sou contra a música, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de adorar a Deus com cânticos. Mas esta não é a questão aqui. E você precisa, então, escolher a sua música de acordo com as pessoas que você quer que venham para a sua igreja. A música que você usa coloca a sua igreja na comunidade. Ela vai determinar o tipo de pessoas que você vai atrair, o tipo de pessoas que você vai manter na igreja, e o tipo de pessoas que você vai deixar sair da igreja. Se você me disser o tipo de música que você está usando na igreja,
eu posso descrever para você o tipo de pessoas que você está atraindo, mesmo sem visitar a sua igreja. E eu também posso lhe dizer o tipo de pessoas que você nunca vai atrair. Palavras de Rick Warren. Como é que ele sabe disso? Será que o evangelho não muda as pessoas? Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graças em vossos corações ao Senhor. Veja que aqui a ênfase não é em estilo. E se você pensa que colocar uma letra cristã vai mudar alguma coisa, eu lhes digo que não vai mudar nem um jota. Vamos então falar de música. A não neutralidade da música é claramente reconhecida até pelos próprios músicos. Por exemplo, Howard Hanson, famoso compositor e antigo diretor da Escola Eastman de Música em Rochester, Nova York, diz: a música é composta de muitos ingredientes e, de acordo com a proporção desses componentes, ela pode ser suavizante ou revigorante, enobrecedora ou vulgarizante, filosófica ou orgíaca. E isso é verdade. Ela tem poder para o bem ou para o mal. Ela não é neutra. Então eu não me importo com o que Warren diz. Ele diz que o estilo não importa, desde que a letra seja cristã. Mas isso não é bíblico e tampouco é sensato. Aqueles que defendem o uso de rock para a adoração e evangelismo, eles dizem que a música não tem qualidades morais. Essa visão é enfaticamente declarada naquilo que é conhecido como o credo do roqueiro cristão. Então, essa revista popular, a revista CCM, diz o seguinte: nós acreditamos que essas verdades são fáceis de perceber, que toda música foi criada igual, que nenhum instrumento ou estilo de música é em si mesmo mau, que a diversidade da expressão musical que flui do homem é uma evidência da criatividade sem limites de nosso Pai Celestial. O famoso Jimi Hendrix declara o seguinte: você pode hipnotizar as pessoas com a música e você pode atingir o seu ponto mais vulnerável e você pode então pregar ao seu subconsciente o que quer que você queira. Então, a música não é neutra. Em seu intrigante livro, A Música no Equilíbrio, Frank Gerlach e Kurt Wetzel reconhecem que um grande segmento da comunidade cristã abraçou com entusiasmo a música do mundo, bem como a filosofia associada a ela. Tudo isso foi implantado na vida da igreja. Não apenas muitos cristãos aceitaram a música como sendo adequada para a adoração e o culto, mas uma atmosfera preenche os concertos cristãos contemporâneos, que não é muito diferente da atmosfera dos concertos da era de Elvis Presley ou do rock and roll. Wolfgang Stefani diz: será que se nós tivéssemos um estilo musical global homogeneizado, um estilo que seja cada vez mais visível na cultura musical cristã, será que então o palco não estará pronto para uma resposta de identidade religiosa global? Será que a música vai nos unir a todos? Mas Daniel 3,10 diz: tu, ó rei, fizeste um decreto. Todo homem ouvirá o som da corneta, da flauta, da harpa, do saltério e de todos os tipos de instrumentos musicais, se prostrará e adorará a imagem de ouro. Todos os tipos de música. Isso será um sinal do fim. Aqui está uma música, ou todo um disco gravado, que foi gravado pelo conjunto Cowboy Junkies. E onde é que foi gravado? Foi gravado ao vivo na Igreja da Santíssima Trindade, em Toronto, Canadá, em 27 de novembro de 1987. Então, esta é uma música que foi tocada na igreja. Esta é uma música de igreja. Ela tem um sabor de música sertaneja. Parece muito pacífica e as letras são muito interessantes. Mas é claro, se você começar a se balançar, quem é que se importa com a letra, certo? Mas isso aconteceu na igreja. Então vamos ouvir o que eles estão cantando. É difícil ouvir. Então eu vou tentar falar para vocês o que eles estão cantando. Vocês ouviram? Muito obrigado, Cowboy Junkies. Estão cantando para Lúcifer. Eles estão dizendo que vão amá-lo até a morte. E isso aconteceu na igreja de Toronto. E eles são tão óbvios que eles nem se importam em cantar abertamente para Lúcifer. Agora, aqui está Billy Graham no evangelismo. Nós todos o conhecemos.
Os músicos de Billy Graham atraíram multidões que bateram todos os recordes em sua campanha de 2002. Billy Graham e seus músicos bateram todos os recordes na terceira noite da missão Metroplex. 82 mil pessoas estiveram no evento. E o evento teve uma mensagem de 30 minutos de Billy Graham e apresentações musicais do Jars of Clay, Kirk Franklin, DC Talk, e o porta-voz do ministério, Larry Ross, disse que o auditório incluiu cerca de 12 mil pessoas que assistiram o evento de 2 horas em uma grande tela de televisão no estacionamento do estádio, enquanto que 5 mil outras pessoas estavam sentadas no chão do estádio. Então, durante horas eles se sentaram e eles ouviram. Agora vamos olhar essas bandas que Billy Graham e o Papa e os principais evangelistas usam. Stephen Curtis Chapman. Bem, Graham o usou na sua cruzada de junho de 2000 em Nashville, Tennessee. Na mesma cruzada ele apresentou Jars of Clay, DC Talk, Kirk Franklin e Stephen Curtis Chapman. Aí está ele, com esse gesto interessante das mãos. Kirk Franklin, na cruzada de St. Louis de Billy Graham. De novo, nós descobrimos que os convidados musicais incluíram Michael W. Smith, Charlie Daniels Band, Kirk Franklin, DC Talk e CeCe Winans. Todos são bandas. Todos têm as suas bandas. Vamos falar sobre Michael W. Smith. Ele é um cantor tão famoso hoje nos círculos cristãos. Smith estava usando marihuana, LSD e cocaína ao mesmo tempo em que ele estava escrevendo as canções. E isso são citações. Tudo que eu estou falando aqui são citações. Eu não estou falando de rumores. Aqui estão os seus discos. Ele usa alguma simbologia que também é usada pelos satanistas. Ele coloca símbolos do ocultismo nos seus discos. E às vezes, no lado reverso, ele escreve o seu nome de trás para frente. E escrever o nome de trás para frente é um princípio satânico. O mestre satanista Aleister Crowley ensinou a seus discípulos que caminhassem de trás para frente, que falassem de trás para frente, que pensassem de trás para frente, que escrevessem de trás para frente e até ouvissem os discos de trás para frente, para que pudessem então saber o futuro. E ele tem todos esses símbolos estranhos em seu disco. Aí está Amy Grant. Ela é conhecida como a Madonna da música rock cristã, porque ela não é tímida para dizer num concerto de rock na igreja que ela está se sentindo bem excitada. Mas esqueçam disso, ela é uma mulher estranha. Parte da inspiração das músicas de Amy Grant veio de cantores como John Denver, que, é claro, era panteísta. E a Universidade de São João, e só de ouvir esse nome eu fico arrepiado, deu a sua principal condecoração à cantora Amy Grant. Ela foi a terceira mulher a receber a condecoração Pax Christi, que foi sempre considerada uma joia na coroa da Igreja Católica Romana. Então, por que é que Billy Graham tem todos esses frades e essas freiras trabalhando para ele em suas campanhas? E por que ele está usando bandas que usam LSD, símbolos satânicos, linguagem pornográfica durante o seu culto? DC Talk é outra banda interessante que o Billy Graham e o Papa usam juntos. O Billy Graham gosta de DC Talk, mas o DC Talk tenta imitar o U2. Agora, o U2 é uma banda interessante. O seu líder é Bono, e ele foi um dos principais cantores naquele concerto em homenagem ao Nelson Mandela. Você se lembra do concerto? 4664, e eles gostam de cantar músicas dos Beatles e dos Doobie Brothers. Num desses, assim chamados concertos cristãos, o DC Talk chegou a usar uma música do Jimi Hendrix, que era viciado, uma música chamada Purple Haze, Névoa Roxa, que faz referências às drogas. E aí está o Bono, e eles gostam muito do Bono. E aí está o Bono com o Bill Gates e o Bono com a banda dele. O Bono usa uma cruz interessante. Se você olhar com cuidado, você percebe que ela é uma cruz torta. É a mesma que o Papa usa. É um símbolo satânico usado também pelos satanistas. Aí está ele com o Papa, então vocês percebem que ele é um homem importante. E essa banda do Charlie Daniels? Outro grupo usado pelo Billy Graham em suas cruzadas. Em uma entrevista com Daniels para o Huntsville Times, eles o pegaram usando um palavrão.
E um ex-bruxo diz que esta banda é famosa por sua música sobre um duelo de violino entre um homem e o diabo. Mas essa perversão da música sertaneja não tem desculpas. E Jars of Clay, uma das mais populares bandas de música cristã, essa banda tenta imitar os Beatles e outros grupos. E o que mais eles fizeram? Eles tocaram para Billy Graham. Este grupo musical gravou uma música para um filme pornográfico, cheio de nudez, violência gráfica e 83 obscenidades. E nós podíamos continuar falando. Será que esses são bons modelos para os cristãos de hoje? Você acha? Bem, vamos agora examinar o tipo de música que é tocado quando o Papa está por perto. Ouçam uma voz do vídeo. Ver o Papa é uma experiência que só acontece uma vez na vida. Por isso que eu vim vê-lo. É uma coisa muito legal. É uma atmosfera muito boa ter toda essa gente em torno de um líder mundial. É um dia muito especial para St. Louis, eu acho. Ele está a caminho, ele está a caminho. Eu acabei de compor uma música para ele quando eu estava lá atrás. A letra é assim: JP2, eu estou com você. JP2, eu estou com você. JP2, eu estou com você. Amém, amém, amém. Esse é um rock leve. Quem é santo? O Papa? Agora, a próxima banda, DC Talk. É uma coisa sobrenatural. Ouça um entrevistador. Você tem certeza que tem algum tipo de mensagem evangélica numa música tão alta? Claro que o evangelho está aí. O evangelho está presente em todos os sistemas de entrega, com os nossos velhos órgãos, os nossos grandes hinos, da reforma e depois. A música é um bom veículo para transportar boas novas. E esta é uma boa notícia. Talvez não sejam as boas novas com as quais nós estejamos acostumados a ouvir, mas os jovens entendem. Bem, os boatos se comprovam, acabaram de nos dizer que o Big Mac, ele mesmo vai cumprimentar o Papa João Paulo II. Big Mac himself greeting Pope John Paul II. Os jovens aqui tiveram a oportunidade de presenciar isso, foi tudo muito bom. And they got even more exciting. A mensagem é muito simples. Pai Santo, os jovens da América amam você. Tells me that tonight the Pope belongs to you. Hoje à noite, o Papa pertence a vocês. Vocês ouviram uma única palavra sobre Jesus em tudo isso? Uma única? Eu não ouvi nada. Isso é autoadoração em sua pior forma, usando bandas, o balançar dos braços, mas agora vem a pior parte de todas. Vai ficar ainda pior. Vocês se lembram que Benjamin Creme disse que o Maitreya lhe disse que a bênção de Toronto ia suavizar os fundamentalistas cristãos? Bem, agora vamos dar uma olhada nos grandes pregadores carismáticos para ver de onde eles vêm e o que eles representam. Um dos principais é provavelmente Kenneth Copeland. Quando Jesus bradou, está consumado, ele não estava falando do plano da redenção. Havia ainda mais 3 dias e 3 noites antes que ele pudesse voltar para o trono. Jesus está sofrendo tudo o que havia para sofrer. Não há nenhum sofrimento fora dele. O seu espírito macerado, derramado, desceu às maiores profundezas do inferno. E o diabo pensou que ele o havia derrotado. Todas essas são citações. Vamos ler um pouco mais adiante. Você não tem Deus dentro de você. Você é Deus.
Muito obrigado. Agora, Pedro disse que, por promessas muito grandes e preciosas, você se torna participante da classe divina. Adão era Deus manifesto na carne. A razão por que Deus criou Adão foi seu desejo de se reproduzir, ou seja, uma reprodução de si mesmo. E no Jardim do Éden, ele fez exatamente isso. Adão não se parecia com Deus. Ele não era quase igual a Deus. Ele não era subordinado a Deus. Adão era tão Deus quanto ele podia ser. A mesma coisa que Jesus. Adão, no Jardim do Éden, era Deus manifesto na carne. O que vocês acham? Isso é a linguagem da serpente ou é a linguagem de Deus? Esta é a linguagem do diabo. E ela alimenta essa necessidade humana de autoestima, de grandeza. Então, Kenneth Copeland, o que você está dizendo? O Espírito de Deus falou a mim e disse, filho, percebe isto. Agora segue-me e não deixes que a tua tradição te faça tropeçar. Pensa dessa forma, um homem que nasceu 2 vezes venceu a Satanás. Uau, Jesus nasceu 2 vezes? Isso é interessante. Venceu a Satanás em seu próprio jogo. E eu jogo a minha Bíblia no chão, assim. Eu digo, o quê? Ele disse, um homem que nasceu 2 vezes derrotou a Satanás. O primogênito de muitos irmãos o derrotou. Ele diz, tu és a própria imagem, a própria cópia de Jesus. E eu digo, misericórdia. E eu vi o que aconteceu ali. E eu disse, tu não podes ousar dizer que eu poderia ter feito a mesma coisa. E ele disse, ó sim, Deus disse isto aparentemente, ó sim, se tu tivesses o conhecimento da palavra de Deus que Jesus tinha, tu poderias ter feito a mesma coisa, porque tu és um homem renascido também. Então ele está dizendo aqui que Kenneth Copeland salvou você. Esta é a mais alta forma de blasfêmia que eu já encontrei. O que mais ele fala? E eu digo isso com todo respeito, para que vocês não fiquem chateados. Mas eu digo assim mesmo, quando eu leio na Bíblia, a passagem na qual ele diz, eu sou, eu simplesmente sorrio e digo, sim, eu sou também. Então, o que ele tem em comum com Robert Schuller? Tudo em comum. Robert Schuller é um maçom de grau 33, de acordo com a maioria das fontes, e ele está ensinando em linha com a mais alta forma de maçonaria. E se você olha o ministério de Kenneth Copeland, quais são os símbolos que ele está usando? O que é isso aqui? Você acha que isso acontece por sorte, por acaso? Eu acho que não. Eu acho que este homem é um luciferiano que se fantasia em vestes de justiça, enganando a milhões. É isso que ele está fazendo. Assim como acontece com Robert Schuller, e parece acontecer também com outras pessoas. Deus fica do lado de fora, olhando para dentro. Ele não tem nenhum direito legal de entrar na terra. Essa terra não pertence a ele. Eu não quero nem ouvir o resto, porque isso me irrita. A maçonaria, o movimento Mormon, Kenneth Copeland, todos eles dizem a mesma coisa. Adão é o nosso pai e nosso Deus. Foi isso que disse Brigham Young. E Copeland diz exatamente a mesma coisa. Aí está a revista do Copeland. O nome dela é Grito. São todos símbolos da maçonaria, alguns bem baixos. Ali está o pentagrama de cabeça para baixo. Todos são símbolos que vocês precisam ver para entender de onde este homem vem. E se você não perceber esses símbolos, a própria declaração dele demonstra isso. Vejam aqui esses movimentos de mão. This is the Believer's Voice of Victory broadcast. Today, Gloria Copeland, my wife, will be concluding her series on the Spirit of Faith. Agora, se você não sabe, este aqui é o símbolo do bode, que é usado por muitos satanistas. Tá certo, talvez pudesse ser um mero acaso, mas eles os usam com tanta frequência que eu não acho que seja por acaso. Vamos dar outra olhada nele. Vejam a sua mão. Physical nature he has the traits of his mother. Vejam que declaração interessante de Kenneth Copeland. A natureza física de Jesus tinha traços da sua mãe. Que teologia é essa? Essa é a teologia católica para os iniciados. Essa é a teoria maçônica. Essa é a teoria satânica. Tão simples assim.
Porque eles dizem que Jesus recebeu os seus atributos de sua mãe, não de seu pai. E esse ensinamento não é bíblico, é maçônico. Vamos ouvir mais alguma coisa que ele tem a dizer. Vamos ficar bêbados com o Espírito Santo. Vamos ficar bêbados com o Espírito Santo em vez de com cachaça ou outra bebida. Louvemos a Deus, aleluia, sim, glória a Deus, sim, eu faço isso por Jesus. Então você pode ficar bêbado para Jesus, sem usar cachaça, e ele faz isso para Jesus, mas fica ainda mais interessante, escutem. Essa é provavelmente a maior igreja carismática do mundo, o movimento Rema. Vocês já ouviram falar dele? É um movimento mundial, e ele usa a espada, a palavra Rema, no centro de treinamento bíblico. As pessoas que controlam esse movimento, seus fundadores, Kenneth Hagin e sua esposa, são considerados alguns dos principais mestres carismáticos do mundo hoje. Eles usam o escudo da fé aqui, que é o mesmo que os Cavaleiros Templários usam. Eles têm um grande prédio em Oklahoma. A única diferença entre eles e Oral Roberts é o estilo de música. O estilo de música. Eles têm um enorme palco central que eles podem levantar, onde a banda pode subir e descer. Oral Roberts usou o símbolo maçônico no seu jornal e ele colocou esse obelisco maçônico nele. Ele pertence ao mesmo movimento que os outros. Este aqui é Oral Roberts. Ele usa o triângulo de cabeça para baixo, ele usa o homem com o braço levantado no triângulo, com uma chama em cima. São todos símbolos do ocultismo. Ele usa as mãos orientais aqui. Aqui ele está orando por milhares de cartas. Foi ele que disse que se os americanos não lhe dessem $500 milhão no final da semana, Deus ia matá-lo. Eu teria testado o Senhor com respeito a isso. Eu não teria lhe dado dinheiro. Aqui está o seu edifício. O design é altamente simbólico. Os dois pilares que enfeitam o edifício representam os pilares do Templo de Salomão. Aqui nós temos símbolos maçônicos, ali de novo. Tudo é baseado na estrela de Davi. Tudo que se encontra nesse complexo são símbolos do ocultismo. Agora vamos dar uma olhada no culto do Kenneth Hagin, o fundador e profeta do movimento Rema, o maior movimento carismático mundial. Vai desde a África do Sul até os países do Oeste comunista, até a China, o mundo todo, e literalmente milhares de pastores vêm a este centro para serem treinados. Esse aqui é o Kenneth Copeland, por falar nisso. Muito interessante. Vamos dar uma olhadinha. Há algo que eu quero mostrar para vocês. Drunks fall down. Bem, no final, eles ficam dando saltos, como acontece também no lado oriental. Aqui está o famoso pregador da televisão, Jesse Duplantis. Vamos dar uma olhada nele. I do know when I start doing things for God in a big way, like buying more television time, building. Vocês viram o movimento que ele fez com as mãos? Bem, vamos adiante. Jesse Duplantis fala: Deus preparou esse homem para se encontrar conosco, pois nós podemos ser uma bênção para ele.
Ele está falando daquele homem. Eu fico imaginando, quem é esse homem? Será que você pode explicar melhor, Jesse Duplantis? Thinks that no one will pick this up. Listen for the words, go and F Satan. I love She gets so frustrated. I love you. She gets so frustrated. I love you. Muito bem, está tudo muito escondido, não dá para ouvir nada. Mas se você diminuir a velocidade, e se você estivesse no estúdio, você poderia de fato ouvir o nome de Satanás ser pronunciado nessa manifestação do dom de línguas. Mas agora está ficando um pouco melhor, eles vão dizer de novo. Vocês estão ouvindo? Eu estou com Satanás, e ele faz esse sinal. Mas ele esconde tudo isso na sua fala em línguas. E ele diz, Deus não está interessado em que você seja servo, Ele está interessado em que você seja filho. Mas quando você se torna filho, você se torna um filho que serve a Satanás. Isso é muito interessante. Quem então são essas pessoas que usam símbolos satânicos e arrecadam milhões e milhões de dólares para pregar o Evangelho? E Kenneth Copeland, com seus sinais maçons que diz que nós somos todos deuses, é um amigo de Kenneth Hagin, é amigo de Arnold Roberts, é amigo de Robert Schuller, é amigo de Bill Hybels, é amigo deste aqui, é amigo daquele ali. Os pássaros da mesma pena voam juntos. Mas onde é que eles conseguem todo o dinheiro para fazer essas coisas? Este aqui é um dos maiores televangelistas de todos os tempos. Mas antes de eu falar de Benny Hinn, eu acho melhor nós fazermos um pequeno intervalo. Vamos meditar nessas coisas. Quem está ficando no lugar de quem? Será que nós temos um evangelho das necessidades ou temos o evangelho de Jesus Cristo?